Mas tem outros métodos. Por incrível que pareça, esse está longe de ser um método eficiente, tá? E que eficiência aqui não tem nada, mas funciona. Sejam N um número ímpar do conjunto dos números naturais, A índice N, pontinho, pontinho, A índice 1, 0, N mais 1 números reais, A índice 0, N mais 1 números reais, com o AN diferente de 0, e aqui eu vou supor que o AN é positivo, e F de R em R, a função polinomial, claro, nem ela precisa dizer isso, pelo que eu vou falar, a função polinomial dada por f de x igual a n, x elevado a n, mais a1x mais a índice 0, qualquer que seja o x real. Tá? Então, primeira coisa, você tem o seguinte. Quem é o limite? Função polinomial é uma função contínua, tá? Sabemos disso. Quem é o limite de f de x com o x tendendo a mais infinito? Quem é? Vamos pegar primeiro o x tendendo a menos infinito. Limite numa função polinomial no menos infinito é o limite do seu termo de maior grau em menos infinito. Que no caso aqui, com essa hipótese, é quanto? E o n ímpar, esse limite dá quanto? Menos infinito. E o limite com o x tendendo a mais infinito de f de x é igual a mais infinito, porque o AN é supostamente positivo. Como esse limite é menos infinito, daí existem A negativo e B positivo, tais que f de A é negativo. Por quê? Porque o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é menos infinito. Então existe um A negativo, tal que f de A é negativo. Correto? E f de B é o quê? Positivo. Então olha o que é que você tem. A função, se você pega o intervalo AB, o A é menor que B, porque o A é negativo e B é positivo. No intervalo fechado AB, a função polinomial é contínua. E você tem f de A e f de B com sinais contrários. Então, daí, pelo teorema do valor intermediário, existe um x no intervalo aberto AB, tal que f de x é igual a 0. Então, toda função polinomial de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. E eu sei localizar essa raiz. É só você pegar, por exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Seja f de x igual a x3 mais 2x2, tá? Os 2x2 menos x mais 3. Essa daqui, ó. Pegar essa função aqui. Vou pegar menos 2x2 mais x menos pegar essa aqui, pegar assim. Qualquer que seja o x real
tem-se. Qual é o valor f de 0, por exemplo? É menos 1. E qual é o valor f de 2? Por exemplo, quanto vale f de 2? 1, certo? Ó, f de 0 é menos 1, f de 2 é 1. Logo, pelo teorema do valor intermediário, existe um x, em qual intervalo, hein? Intervalo 0, 2, tal que f de x é 0. Então eu consigo localizar uma raiz, pode ter mais, mas uma raiz tem. Tem uma raiz no zero. Tem uma raiz entre 0 e 2. Tá? O teorema do valor intermediário tem uma raiz entre 0 e 2. Aí você pode, por exemplo, usar um processo desse para achar uma aproximação tão boa quanto você queira dessa raiz. Hã? Porque vamos ver, se eu pegasse f de 1, quanto é que daria? Funcionaria? F de 1, quanto é? Eu acho que funciona também. F de 1 fica quanto? Fica 1, né? F de 1 fica 1, menos 2, dá quanto? Menos 1, também funciona. Então você sabe que essa raiz está entre quê? Entre? 0. Não, porque f de 0 é menos 1. F de 1, isso aqui é o f de 1. F de 1 é menos 1, então as raízes estão entre quê? Entre 1 e essa raiz, essa raiz está entre 1 e 2. Uma raiz está entre 1 e 2. Tá? Se localizou melhor. Tá? Funciona também. Tá? Entendido aí? Pronto. Agora, tem um resultado que perseguirá o curso até o final, consequência do teorema do valor intermediário, que é o seguinte. Um corolário disso aí, um outro corolário, tá? Posso apagar? Isso aqui eu não coloquei nem como proposição, coloquei como observação, tá? Toda função polinomial de grau ímpar. Para grau par não vale. De grau ímpar. Ah, outra coisa. Se for AN negativo, ó, apesar de eu ter apagado, se for aqui negativo, então qual é a conclusão? É que esse limite é o quê? Positivo, esse limite é negativo. Então existe A menor que 0 e B maior que 0, tal que isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Mas também você consegue a mesma coisa, ok? Então toda função polinomial de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. É um fato que será usado mais para frente no curso. E o outro fato importante é o seguinte. Aí respondendo aqui, por que que? Porque é uma questão de escolha. Você escolheu para dar certo, tá? O seu ainda é melhor. Tá? Porque você consegue localizar mais a análise. Melhor assim, porque diminui só um passo no algoritmo. Então, corolário do teorema do valor intermediário também. Sejam f uma função e I contida em R um
intervalo, tá? Se f é contínuo aí, em I, então a imagem de I por F também é um intervalo. Esse resultado ele é bem intuitivo, ó. Vamos fazer um desenho aqui. Também eu faço no primeiro quadrante, mas pode ser em qualquer lugar do plano, tá? Você tem A, você tem F de A. F de A não, desculpa. Você tem aqui o intervalo I. Pode ser um intervalo de qualquer tipo, pode até ter mais infinito no meio. E você tem uma função que ao longo de I ela é contínua. Então, se ela é contínua, o seu gráfico é um arame, tá? Que vai daqui para cá, lá dessa região. Quem é a imagem? Alguém aqui seria capaz de traçar a imagem dessa função para esse esboço que está aqui? Quem é a imagem dessa função? A imagem do intervalo I por essa função. A imagem de qualquer conjunto, ó, F de I, se você pegar A contido no domínio de F. Vou relembrar aqui, isso aqui eu já dei. Você tem A um subconjunto domínio de F. Quem é F de A? Quem é F de A? A imagem de A por F. Por definição, o conjunto de todos os valores F de X com X pertencendo a A. É um conceito, inclusive, que vocês usam lá na matemática discreta. É o conjunto, ou seja, que pode ser escrito assim. Também, pode ser caracterizado dessa maneira. É o conjunto formado por cada y real, tal que y é igual a f de x para quantificador existencial, para algum x do conjunto A. Mesma coisa, tá? Então, diga uma coisa, quem é a imagem do intervalo I? Sendo a definição de imagem, você é capaz de desenhar aqui quem é a imagem de I? Quem é? Vai do ponto mais baixo, né? Vai da parte mais baixa, ó, até a mais alta. A imagem é também um intervalo. Não pode ter um buraco na imagem. Ou seja, não pode, porque aqui pelo meio tem um buraco. Isso aqui é a imagem, isso aqui é o conjunto imagem do intervalo I pela função f. Tá? Se aqui está o I, a sua imagem é também um intervalo. No caso aqui, como eu tenho isso, eu farei a demonstração é bem simples. A prova. Ó, se a função f é contínua aí, contínua não. Contínua eu já sei que ela é, pelas hipóteses, tá? Então eu vou colocar aqui direito. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. As hipóteses estão aí. I é um intervalo, F é contínuo aí. Tá? Aí eu vou analisar duas situações possíveis. Se f é constante em I, se f é uma função constante no intervalo I, então
O conjunto imagem é um conjunto unitário, tá? Só tem um valor, porque a função não é constante. Então, a imagem é um conjunto unitário, é um intervalo da forma CC, é um conjunto assim, ó. A imagem é um conjunto unitário, que é o conjunto do único valor que a função assume, mas um conjunto unitário é um intervalo da forma o quê? CC. Certo? Então não tem o que fazer. Agora, se a função f não é constante em I, então, dados C e D pertencentes ao conjunto imagem com C menor que D. Isso pode acontecer, não pode? Porque a imagem, a função não é constante, a imagem não é um conjunto unitário. Então há valores na conjunto imagem em que um é menor do que o outro, correto? E vamos analisar todas essas possibilidades. Se C e D pertencem à imagem e C é menor do que D, então, dados C e D pertencente ao conjunto imagem, com C pertencente a D, e X pertencente ao intervalo CD, e X pertencente ao intervalo CD, que intervalo é esse? Intervalo aberto. Tá certo? E vou colocar assim para facilitar. Tem-se o seguinte. Primeira coisa, se CD pertence à imagem do intervalo I pela função f, tem-se o C igual ao f de A. O C é f de A, porque C está na imagem. E C e o D é f de B, com A e B pertencentes a I e A diferente de B. Por quê? Porque C, onde está o C? C está em F de I. Então, se o C está em F de I, C é a imagem de alguém de I. Então, C é F de um certo A. A mesma coisa para o D. Mas aonde está o X? Onde está o X? Se o X está nesse intervalo, o X está estritamente entre quem? Entre F de A e F de B. Veja bem. O X está estritamente entre F de A e F de B. Então, considera o intervalo de extremos A e B. O A é diferente de B. Então, eu posso considerar o intervalo de extremos A e B. Eu não sei se é AB ou se é BA, porque eu não sei se o A é menor que B. Mas o A é diferente de B. Então, eu posso ter o A menor que B ou o A maior. Então, ou eu tenho um intervalo AB ou eu tenho um intervalo BA. Aí eu uso o teorema do valor intermediário. O X está estritamente entre quem? Entre F de A e F de B. A função sendo contínua em I, ela é contínua no intervalo de extremos A e B. Logo, qual é a conclusão? Pelo teorema do valor intermediário, existe